As ordens de cavalaria foram importantíssimas para a Idade Média. Mas será que você já ouviu falar de todas elas? Se você é um fã de história que quer saber mais sobre essas instituições tão incríveis, fique até o final, porque no vídeo de hoje vamos conhecer 10 das mais extraordinárias e mais desconhecidas ordens de cavalaria medievais. 10. Ordem de Malta. Também conhecida como a Ordem de São João de Jerusalém, a Ordem de Malta se originou da Ordem Beneditina durante as Cruzadas e foi oficializada em 1136. Seu objetivo era cuidar dos peregrinos, exercer a caridade e defender a fé católica. Os cavaleiros desta ordem se destacavam pelo seu grande manto negro, no qual traziam, do lado esquerdo, uma cruz de ouro com esmalte branco. A Ordem de Malta tem uma das histórias mais interessantes da Idade Média. Sempre teve um enfoque especial no cuidado dos doentes e feridos, razão pela qual seus membros também eram conhecidos como cavaleiros hospitalários. É uma das únicas instituições medievais a sobreviver até hoje, sendo considerada uma nação sem fronteiras, ou seja, uma nação sem território. 9. Ordem de Calatrava. Essa é a mais antiga ordem religiosa militar da Espanha e foi fundada pelo monge cisterciense Raimundo de Fitero. A sua fundação foi reconhecida oficialmente em 1164 e era dependente diretamente da Santa Sé. Desde então, o número de cavaleiros dessa ordem cresceu rapidamente. O objetivo desta ordem era defender o povo de Calatrava dos mouros. 8. Ordem Teutônica. Essa ordem foi fundada no ano de 1190, em São João de Acre, no Reino de Jerusalém, e foi vinculada à Igreja Católica por votos religiosos pelo Papa Clemente II. O principal objetivo dessa ordem era auxiliar os germânicos feridos nas cruzadas, sendo juntamente com a Ordem dos Hospitalários e dos Templários uma das ordens mais poderosas e influentes da Europa. O lema dos cavaleiros teutônicos era ajudar, defender e curar. 7. Ordem de São Bento de Avis. A Ordem de São Bento de Avis foi fundada em Portugal no século XII, com o objetivo de defender a cidade de Évora dos mouros. Por isso, inicialmente era conhecida como a Milícia de Évora, ou, em uma variação, como Freires de Évora. Os membros dessa ordem viviam a pobreza, a castidade e a obediência. 6. Ordem de São Lázaro. Essa ordem é uma das mais curiosas da Idade Medieval. E apesar de ser uma das ordens mais antigas da Europa, é uma das menos conhecidas e documentadas. Sabemos que foi fundada em um hospital de leprosos, mas a primeira menção à Ordem de São Lázaro é de 1142. O objetivo desta ordem era cuidar dos doentes de lepra, e muitos dos próprios cavaleiros desta ordem eram leprosos. 5. Cavaleiros da Concórdia. A Ordem dos Cavaleiros da Concórdia foi criada no ano de 1246. Esta ordem defendia a liberdade e a independência ante os infiéis e promovia a concórdia e a paz entre os feudos e casas nobres. Ao lado dos cavaleiros da Ordem de Calatrava, os cavaleiros da Concórdia defendiam os nobres ideais da cavalaria. 4. A Ordem de Nossa Senhora das Mercês. A Ordem Real,
celestial e militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, teve o privilégio de ser fundada por um santo, São Pedro Nolasco, na cidade de Barcelona, em 1218. Essa ordem tinha um quarto voto especial, proferido pelos seus membros: morrer se preciso, por quem estiver em perigo de perder a própria fé. Muitos dos membros desta ordem usavam apenas sandálias nos pés, para representar a sua vida simples. 3. Ordem de Santiago da Espada. Fundada no ano de 1175, esta ordem teve a sua origem como ordem monástica e militar, com objetivos religiosos, militares, senhoriais e honoríficos. Ela recebeu o título em devoção ao apóstolo São Tiago Maior. O distintivo destes cavaleiros é uma cruz vermelha em forma de espada, com a legenda Ciências, Letras e Artes. Mas antes de mencionarmos as duas últimas ordens religiosas do vídeo de hoje, se você gosta de história, Idade Média, literatura, cinema e muito mais, você não pode deixar de se inscrever no Reconquista. 2. Ordem Militar de Montesa. Esta ordem foi estabelecida para substituir a Ordem dos Templários no Reino de Aragão. Era filiada à Ordem de Calatrava, de onde provinham seus primeiros recrutas, e se manteve sob a dependência daquela ordem. A Ordem de Montesa foi aprovada pelo Papa João XXII em 1317 e foi nomeada pelo santo padroeiro São Jorge de Montesa. 1. Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Criada no dia 14 de março de 1319 pela Bula Pontifícia Ad Ea ex Quibus Cultus Audiatur do Papa João XXII, esta ordem militar e religiosa originalmente era herdeira dos privilégios e propriedades da Ordem do Templo, de modo que manteve muitas das características originais. O hábito era o mesmo, bem como a insígnia, que sofreu apenas uma pequena alteração. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas 10 ordens de cavalaria medievais desconhecidas. Não se esqueça de se inscrever e curtir, e aguardo você no próximo vídeo.